Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Arthur Fontes, sou professor no Estratégia de Concursos e organizador da trilha do CNU Bloco 3, a trilha que vocês estão seguindo. Bem, nas últimas semanas a gente tem feito uma série de mentorias e sempre teve a mesma pergunta, né? Como é que eu faço para seguir a trilha, se eu estou começando agora, se eu comecei há uma semana, 2 semanas. Então, sempre tem essa problemática, né, de muita coisa para estudar, porque a trilha já começou há algum tempo, né, e pouco tempo até a prova, né. Então, eu organizei um material para vocês para tentar priorizar o estudo para quem está começando agora ou quem começou há pouco tempo conseguir ter um resultado efetivo até a data da prova, ok? Eu fiz uma enquete com os alunos lá no canal do Telegram, o canal que a gente usa para comunicação com os alunos, tirar dúvidas, divulgar algumas coisas, e tem um número muito grande de alunos que ainda está nas trilhas 00, 01, 02, 03, as trilhas iniciais. Então, para esses alunos, né, é importante assistir essa apresentação e o material que eu vou disponibilizar para vocês poderem focar no que realmente vai te dar um retorno maior do concurso, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui uma apresentação que eu fiz para guiar a estratégia. Então, está aqui. Estratégia para a execução da trilha para quem está ainda no começo. Vou passar aqui o slide. Pronto. Então, aqui é um panorama de onde que a gente está no estudo atualmente. Na trilha, a gente já publicou 8 trilhas, a gente começou no dia 7 de julho, e a última foi agora no dia 25 de agosto, e das 93 aulas, a gente já estudou essas 69 aulas, que representa 74% do curso como todo, do pacote. Então, essa aqui é a progressão que a gente está atualmente, e isso é a realidade para quem pegou a trilha lá no começo, alguns alunos que já estavam estudando até mesmo antes da trilha, e que está conseguindo acompanhar, que está atualmente na trilha 06, 07, nas últimas trilhas, né? Então, já está mais ou menos nesse avanço de conteúdo estudado. Tá? Então, esses alunos vão ter uma vantagem, obviamente, porque conseguiu estudar todo o conteúdo, né? E agora já vai entrar num processo de revisão até a data da prova. Então, tem mais chances de conseguir ter um percentual de acertos melhor. Mas isso não significa que os alunos que estão começando agora ou começaram há pouco não vai ter chance também. Sempre depende do tempo que você tem para dedicar ao estudo, a tua concentração, a tua preparação anterior, né? São muitas variáveis que interferem no teu resultado final. Então, agora eu quero mostrar para vocês uma forma de otimizar ao máximo esse tempo até a data da prova. Então, a gente ainda tem 5 semanas até a prova, ok? E aí o ideal é que a gente reserve a última semana da prova para fazer uma revisão lá efetiva, para trazer todo o conteúdo que foi estudado nas 11 trilhas, né, anteriores, e deixar tudo fresco na sua memória, para o dia da prova você conseguir lembrar ao máximo os assuntos que vão ser cobrados. Então, a última semana a gente sempre reserva para fazer essa revisão. Então, considerando isso, vamos ter ainda 4 semanas de estudo efetivo até a prova. Seguindo a média que a gente tem hoje de tarefas na trilha, que são de 22 tarefas, a gente tem mais ou menos 33 horas de estudo efetivo em uma semana. Então, se você consegue dedicar mais ou menos esse tempo, você consegue implementar essa estratégia que eu estou apresentando agora. E aí, como é que você faz isso? Pô, se você, mesmo uma pessoa que trabalha, consegue chegar nessa carga horária, tem que lembrar que são 4 semanas, é um mesinho só. Então, já é o momento que você tem que dedicar todos os esforços para o concurso. Afinal, você se inscreveu e quer chegar a um bom objetivo, né? Então, é hora de delegar
o máximo de tarefas possíveis, tirar férias no trabalho, tudo que der para sobrar mais tempo de uma semana para estudo. Então, se você estudar, por exemplo, 2 horas de manhã, 3 horas de noite, de segunda a sexta, já são 25 horas. E aí pega sábado e domingo, você estuda um tempo maior. Se você estudar 10 horas no sábado, 10 horas no domingo, pô, aí você já fez 45 horas, né? Até mais do que isso daqui, né? E aí você consegue, com certeza, ver um conteúdo maior até a data da prova. Ou pode estudar um pouco menos, 5 horas também no sábado e no domingo, e aí já dão 35 horas e você já completa mais ou menos essa carga horária estimada. O tempo estimado é considerando a média dos alunos em geral. Então, os alunos em geral conseguem ler 15 páginas de teoria por hora, e os exercícios, na média, fazer em 1 minuto e um pouquinho, dependendo do tipo de conteúdo. No caso do CNU, é quase tudo só leitura, né? E aí 1 minuto já é um tempo razoável para executar um exercício, depois que você já está treinado, óbvio, né? Então, a gente tem 4 semanas de estudo, que são mais ou menos 132 horas disponíveis para esse planejamento. E aí também dá para contar em tarefas, mais ou menos 88 tarefas do conteúdo mais importante. Mas não me prenderia muito nessa quantidade de tarefas, porque quem já conhece a trilha vai saber que tem tarefa com 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, meia hora, depende do tamanho da aula e depende também se é uma tarefa de revisão, uma tarefa de estudo, então vai alternando, né? Então não se prenda muito na quantidade de tarefas, mas sim no tempo total, que é o tempo que a gente vai mostrar aqui também no planejamento. Então, a gente vai focar, para conseguir isso, vamos focar nas aulas mais importantes do curso e nas matérias mais importantes. E quais são essas matérias mais importantes, né? O que eu devo focar? Bom, primeiro o edital já diz para a gente, você deve focar nas matérias do bloco específico. Você vê aqui que são 5 matérias, no caso de vocês é bom, porque é só uma matéria por eixo, tem outros blocos que você tem mais de uma matéria por eixo, então o conteúdo é maior, né? Nós vamos ter 12 questões para cada matéria, então todo mundo tem a mesma quantidade de questões, o peso que vai variando, né? Se você pega aqui o cargo B307C, Tecnologia Geral do IT, você tem um peso 1 para o eixo 1, peso 2 para o eixo 2 e 3 e 5, e o peso 3 para o eixo 4. Então, peso 2, né? Aqui 1,5 e aqui é 2. Bom, muda um pouquinho o peso, sendo que o mais pontuação está no eixo 4. No Tecnologia de Formação do INSS, o peso do eixo 4 ainda é maior ainda, são 32% dos pontos da prova. A mesma coisa aqui para especialista em geofísica da ANP, que aí você já também tem 32%, e o cargo mais equilibrado é o de Tecnologia de Computação do Exército, onde cada eixo tem o mesmo peso. Bom, esses são os 4 cargos com mais vagas no nosso bloco. Por isso que eu escolhi esses cargos aqui, e é onde a maioria de vocês deve estar focando, né? A tendência dos alunos é sempre buscar um cargo que tenha mais vagas, né? Que facilita um pouco as chances, né? Ok? Então, essas matérias do bloco específico é que vocês precisam focar, porque elas, em conjunto, representam 80% dos pontos da prova. E aí vale o ponto também que, mesmo um eixo que tem um peso menor, vamos supor, o eixo 1, que tem um peso menor em vários blocos, em vários cursos, em vários cargos, né? Ele ainda continua sendo relevante, né? Você ter 8% de pontuação numa matéria continua sendo relevante, é mais relevante do que qualquer matéria do bloco geral. Então, é importante que você estude todo o conteúdo do eixo 1 também, ok?
Então, a gente vai primeiro focar nas tarefas, em todas as tarefas dessas 5 matérias. Pode ser que você veja lá nas nossas estatísticas que uma aula específica de algum desses eixos tem 0% de chance de cair, tá? Nunca foi cobrado pela FGV. Então, você pode até pular aquela aula específica de acordo com o tempo que você tem disponível. Se você ainda tiver tempo, né, se você tem aquele tempo todo que a gente planejou ali no começo e está conseguindo seguir o planejamento, claro, você estuda ela também, essa aula que está com 0% de chance de cobrança, porque pode ser que caia uma questão dela e faça uma diferença grande, já que a participação na pontuação é grande, tá bom? Só elimina se realmente não tiver como. Se estiver muito apertado de tempo, aí você elimina, mas elimina apenas as aulas ali que está com 0, 1, 2% de chance de cobrança. Acima de 2%, aí você faz um esforço de estudar também, tá bom? E aí, no bloco geral, a gente estimou aqui uma quantidade de questões por matéria. Então, as 2, 4, 5 primeiras matérias são as que têm um número maior de aula, a gente está distribuindo entre 5 e 6 questões por matéria. E a última de trabalho e tecnologia, que é uma aulinha só, aí a chance é de ter uma questão só na prova no máximo, né? Então, o peso relativo dela para a prova é muito pequeno. Você vai estudar o conteúdo dela e não vai chegar nem a 1% de pontos na prova, né? Então, é muito pequeno. E aí, para essas matérias, a gente vai focar apenas nas aulas mais importantes. Ok? Então, vamos seguir aqui. Então, o que vamos focar? Vamos dividir essas 132 horas do nosso planejamento. Primeiramente, a gente vai focar nesses 5 eixos temáticos, que representam 80% dos pontos da prova. Então, até a trilha 7, que foram as que foram publicadas, né? A gente já publicou a 00 lá em 7 de julho e a 07 agora na segunda-feira. Então, a gente já teve 70 tarefas desse conteúdo só das matérias dos eixos temáticos. O tempo que a gente estima para você executar essas 70 tarefas já publicadas é de 78 horas e 34 minutos, seguindo aqueles parâmetros falados. Mesmo assim, ainda falta estudar algumas matérias. A aula 4 do eixo 2, que ainda não foi publicada, a aula extra do eixo 3, que surgiu agora, recentemente, e vai ser publicada só mês que vem, e as aulas 9, 10 e 11 do eixo 5. Tá? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 aulas que ainda vão ser estudadas. E aí, quando a tarefa aparecer lá na trilha, vocês executem ela seguindo a ordem aqui do planejamento. E aí, para essas 5 aulas, vamos reservar aqui 6 horas e 26 minutos. Mas deve ser mais ou menos por aí mesmo. Talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, depende do tamanho da aula, que a gente só vai saber quando elas forem publicadas. Considerando isso, para executar todas as tarefas dos eixos temáticos, ainda vão sobrar 47 horas. Então, das 132 horas, a gente gastou um tanto aqui para o eixo temático e sobrou 47 horas lá para o bloco geral. Tá bom? Então, vamos ver o que a gente vai fazer agora. Aqui é um exemplo das tarefas que foram feitas para o bloco específico, para os eixos temáticos. Então, eu estou gerando um documento para entregar para vocês com a lista de todas as tarefas, só as tarefas que vocês devem focar nessa estratégia, todas as que valem mais pontos, né? Então, aqui tem o número da tarefa, a trilha que ela está. Então, por exemplo, a trilha 00 tem 4 tarefas dos eixos temáticos. A tarefa 6, 7, 13 e 14. Do eixo 2 e o eixo 5. E aqui está o que foi estudado, né? No eixo 2 foi estudado a lei do bem, é a página 3 a 29 do PDF, são 27 páginas de leitura e que dá 1 hora e 48 a estimativa de tempo que você vai dedicar a ela.
Eixo 5, na aula 00, você vai estudar as normas NBR 6022 e 10719. Página 6 a página 34, são 29 páginas de leitura, um tempo estimado de 1h56. E assim vai. Então, você vai ter uma noção, você executa a tarefa, vê o tempo que você gastou, aí você vê, pô, não, estou dentro dos parâmetros aqui utilizados no planejamento, então vai dar certo, eu vou conseguir executar isso daqui, no final vai dar tempo sim. Ou não, né? Vou precisar de um pouco mais de tempo para cobrir todo esse estudo, ou vou simplificar um pouco, né? As aulas que têm um percentual de cobrança menor, 5%, 3%, 4%, em vez de eu usar o PDF completo, o original, eu uso o PDF simplificado, faço alguma adaptação para tentar reduzir o tempo que eu vou levar, né? Porque o nosso tempo até a data da prova é limitado. Então, a lista completa dessas tarefas vão estar nesse documento que eu vou disponibilizar para vocês lá no canal do Telegram. Então, é importante que vocês estejam inscritos lá no Telegram e o link para a inscrição está em todas as trilhas. Bom, feito isso, né, considerando que agora eu já estudei as tarefas do bloco específico, e um detalhe, vamos primeiro focar no bloco específico. Então, você vai executar essas tarefas aqui do bloco específico na sequência que elas aparecem na trilha. Então, primeiro você vai fazer todas as tarefas do bloco específico, deixa o bloco geral de lado por hora. Quando acabar o estudo do bloco específico, aí você parte para o bloco geral. Porque é mais importante que vocês dominem esse conteúdo aqui, garantam o conhecimento dessa parte da matéria, porque é onde está 80% dos pontos da prova. E execute na sequência que está na trilha. Primeiro a tarefa 6, depois a 7, depois a 13, depois a 14, depois a 23, a 24, 25, 30, 43, 52. Por quê? Né? Porque as matérias vão sendo intercaladas. E isso ajuda a você não cansar o seu cérebro estudando uma matéria só. Então, não opte por pegar, vou estudar todas as matérias, todas as aulas, todas as tarefas do eixo 2, depois do eixo 3, depois do eixo 4. É preferível você fazer na sequência da trilha, porque você vai alternando o conteúdo e isso tem menos chance de você ficar com o cérebro fatigado e acabar atrapalhando o teu rendimento. Tá bom? A explicação também serve para as matérias do bloco geral. Então, aqui no bloco geral, considerando que eu ainda tenho 47 horas para estudar, a gente precisa reduzir o escopo dele, né? Porque eu tenho muito mais conteúdo do que tempo para estudar. Aqui eu peguei e selecionei só algumas aulas, as aulas mais importantes, de acordo com a estatística de cobrança. Lembrando que a estatística de cobrança eu estou disponibilizando para vocês também lá na planilha de acompanhamento. Lá tem uma abinha para cada matéria e em cada aba tem uma coluna com um percentual de cobrança de cada aula. Então, ali vocês conseguem identificar quais são as aulas que têm mais chance de cair na prova e quais têm menos, né, para poder restringir o foco do estudo. A gente só está fazendo essa restrição porque tem pouco tempo para estudar até a prova, né? Quem está estudando lá desde o começo está conseguindo ver um conteúdo maior e aí você alcança com conteúdo maior mais chance de acertar as questões na prova, né? Então, é sempre um desafio de equilibrar o conteúdo e o tempo disponível, né? Então, voltando aqui, em políticas públicas, eu selecionei a aula 2, a aula 6, a aula 7. E o tempo estimado é de 3 horas e 51 minutos para executar as tarefas dessas 3 aulas. Um detalhe, só as aulas que estão em negrito é que já estão disponíveis para você estudar, que já foram publicadas na trilha 00 a 07. A aula 6 ela começou a ser estudada na trilha 07 e a aula 7 ainda não foi estudada, ainda vai ser mais para frente. Então, quando as tarefas dessas aulas aqui forem publicadas, aí vocês peguem e incluam ela na sequência de estudo de vocês. Como a gente tem 4 semanas,
essas tarefas vão estar disponíveis no momento certo do estudo. Bom, em ética, selecionei a aula 1 e a aula 2, com um tempo estimado de 8 horas e 17 minutos. Em desafio do Estado de Direito, aula 6, 7 e 9, com tempo estimado de 9 horas e 33 minutos. Diversidade e inclusão na sociedade, aula 2, 4, 5 e 6, com 14 horas e 44 minutos. E administração pública federal, também 4 aulas, 01, 02, 03, 06, e aqui com um tempo de 22 horas e 6 minutos, porque, se eu não me engano, a aula 3 é bem longa, né? Então você tem bastante assunto para ler. E a Trabalho e Tecnologia é uma aula única, que ainda não está disponível na trilha, e estudem ela se vocês tiverem tempo, realmente, porque a pontuação que ela representa é muito pouco, né? Juntando todo o tempo para você executar as tarefas dessas aulas, a gente está falando em 56 horas e 42 minutos. Então, a gente tem 3, 6, com 8, 14, e 2, 16 aulas para estudar em 56 horas e 42 minutos. Só que a gente reservado um tempo menor para isso, né? Eu tenho, na verdade, 47 horas para estudo e 56 minutos de tarefa a cumprir. Então, a gente tem que fazer alguns ajustes para esse conteúdo encaixar no tempo que você tem disponível. Lembrando que não é necessariamente esse valor, né? Porque se você é um aluno que já está na trilha 2, na trilha 3, algumas dessas tarefas já foram estudadas, né? Então, tem algumas na 00, na 01, na 02, na 03. Então, se você está na 03, você já estudou uma parte desse conteúdo, logo vai sobrar um pouco mais de tempo, né? Isso ajuda para você completar o conteúdo todo ou fazer mais revisões. Se você está na trilha 2, então você já viu algumas tarefas, não todas, mas já viu algumas, tá bom? Então, leve sempre isso em consideração. Aqui eu estou fazendo um cálculo para quem começou agora, né? Que ainda não viu exatamente nada, né? E aí, para você reduzir esse tempo aqui, algumas táticas são as seguintes. Em tarefas de estudo, de teoria, em vez de você usar o PDF original, utilize o PDF simplificado. O simplificado, ele é uma versão enxuta do original. O professor analisa o conteúdo e retira parte dele, as partes que ele acredita que a banca não deve cobrar, são os que têm menos chances de ser cobrado na prova. Então, você vai ter um pouco menos de páginas para estudar através do PDF simplificado. Logo, vai gastar menos tempo. E outra atividade que você vai fazer nas tarefas de teoria é ler o resumo que está presente na tarefa da trilha. Então, lá na tarefa da trilha, eu sempre indico lá, a tarefa número tal, a matéria dela, o que você deve estudar, e aí depois tem uma explicação sobre aquele conteúdo. Então, ali normalmente tem um resuminho bem enxuto do conteúdo abordado na trilha. Então, você lendo, como ele foi feito com base no PDF original, o PDF completo, vale a pena dar uma lida nesse resumo, né, para ter pelo menos algum contato com um conteúdo que, de repente, não está presente no PDF simplificado. É uma forma de você ter um contato rápido, né, com todo o conteúdo do conteúdo abordado na tarefa, sem ler o curso do PDF completo ou PDF simplificado. Só ali você já consegue ter uma noção geral da matéria. Então, isso daí evita que você chegue na prova, veja uma questão e, nunca ouvi falar disso. Não, eu li, mas foi bem resumidinho, e, de repente, com isso é o suficiente para você tentar eliminar algumas coisas óbvias na prova. Tá bom? E a outra abordagem são nas tarefas de revisão. O que você deve fazer? As revisões, a gente sempre está mandando você ler as marcações que você fez no material, as anotações que você fez no material. Entretanto, às vezes o professor disponibiliza um mapa mental ou um resumo, né? Às vezes tem os dois, às vezes tem um ou outro, e às vezes ele está dentro do PDF e às vezes ele está na área do aluno, lá onde você vê os materiais disponíveis da aula, né? Lá vai ter o PDF original, o simplificado, marcado pelos aprovados, e às vezes tem
o mapa mental e o resumo. Então, se tiver esse material, faz essa revisão através desse material. Vai gastar menos tempo com isso. E a outra é limitar o exercício ao máximo de 20. Então, tem tarefas lá que tem 30, 40 exercícios, e aí você reduz para 20, de forma que o tempo total que você vai gastar nessa atividade vai cair de 56 horas para 47 ou até menos ainda. Ok? Cadê agora a minha apresentação? Aqui. Então, aqui um exemplo das tarefas do bloco geral. Aqui eu peguei 2 matérias, política pública e ética e integridade. Para política pública, tem as tarefas 38, 48 e 168. A tarefa da aula 2 e da aula 6. Tá? A aula 6, como eu falei, já está na tarefa 7, na trilha 7. Então, ela começou a ser vista agora, e aí na trilha 8 vai terminar. Então, ainda vai ter mais tarefas na trilha 8. Já a ética, acho que tá tudo aqui, ó. A aula 1, aula 2, aula 1 e aula 2. Então, na trilha 00 e na trilha 01. Tarefa 3, 10, 20, 27 e 33. Então, a lista completa das tarefas que vocês precisam ver no bloco geral vai estar disponível também no mesmo documento que eu vou botar lá na comunidade de alunos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, só isso. Então, essa é a estratégia. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Essa é a estratégia para quem está atrasado, né? Para quem começou agora, para quem ainda está lá no comecinho das trilhas, né? Vamos enxugar as tarefas que vocês têm a executar. Então, hoje a gente tem 172 tarefas publicadas, da trilha 00 a 7, e a gente está restringindo aí para umas 70 tarefas do bloco específico, né? E mais algumas do geral. Então, sobretudo, se der 90 tarefas, a gente está eliminando um conteúdo bem grande que você não vai ver e que vai ter um impacto menor na sua chance de aprovação no concurso, né? Com esse conteúdo aí dessas tarefas, a gente está estimando que você vai ter visto o conteúdo de mais ou menos 90% dos pontos da prova. Então, você não está disputando os 100%, mas está chegando lá perto, né? E ainda tem o que a gente já conversou nas mentorias, nas monitorias, as estratégias de resolução de prova, a estratégia de chute, que aí pode ajudar também nessas últimas questões que talvez caia de um assunto que você não estudou, tá bom? Então, era isso aí que eu podia planejar para vocês agora, nesse momento. Espero que tenha ajudado. Aproveitem bastante. Bons estudos a todos.